Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, 30 de setembro de 2022, essa sexta-feira, dia de São Jerônimo, nesse mês da Bíblia. Jerônimo foi um dos grandes doutores da Igreja, erudito, grande estudioso das Escrituras. São Jerônimo foi conselheiro espiritual, monge e secretário do Papa Damaso, que o encarregou de preparar a versão latina da Bíblia. Suas epístolas e trabalho de erudição atestam uma profunda espiritualidade, grande sabedoria e intenso amor a Cristo. É tido como o maior dos padres latinos. Jerônimo morreu no ano de 420. O evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se de Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilícios e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Corazim, Betsaida, Tiro, Sidônia, Cafarnaum, são cidades, Tiro e Sidônia do Antigo Testamento, são cidades condenadas por Deus, como Sodoma e Gomorra. E Cafarnaum é onde Jesus mais realizou milagres e não o acolheu. E essas outras cidades. Nós estamos no início da viagem de Jesus até Jerusalém. Essa viagem começa com uma rejeição na Samaria, depois com questões do seguimento, da vocação. Eu te seguirei até, mas não é bem assim não. Segue-me, não, mas tem meu pai que morreu. Não, você vai anunciar o reino de Deus. Segue-me, não, posso despedir da minha família? Não olha para trás não, senão você não é digno. A caminhada para Jerusalém começa suas exigências. E agora Jesus resolve fazer uma crítica dura a algumas cidades que não o acolheram. Então agora já começa, além da exigência do seguimento, começa uma crítica dura de Jesus a respeito da rejeição em relação a Ele. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ele disse, olha, se Cafarnaum, Betsaida, se aquelas cidades perdidas tivessem visto o que vocês viram, vocês tinham se convertido há muito tempo. Mas vocês viram mais e não se converteram. Viu? Vocês viram muito mais do que aquelas cidades, Tiro e Sidônia, e vocês não se tocaram. Viu? Essas coisas também são muito presentes no nosso meio. Em alguns lugares, as pessoas recebem um bom padre, um bom bispo, e elas não valorizam. Em alguns lugares, as pessoas têm a oportunidade de ter um bom padre e um bom bispo e elas não cuidam, pelo contrário. A sensação, às vezes, que a gente tem em alguns lugares é de que você é um mal necessário, que as pessoas te toleram porque você é o padre, mas se não precisasse de você, seria melhor ainda. Então, há lugares e há comunidades na igreja, nesse Brasil afora, que são muito difíceis. É gente que não quer se converter mesmo. É gente que já teve muita oportunidade, já teve muita gente e nunca deram valor. Nunca deram valor àquilo que lhe foi oferecido.
É claro que há muita gente difícil dentro do clero da igreja, dentro do episcopado, mas há muita gente boa também, mas também há muitas comunidades difíceis, ruins, complicadas, gente mal resolvida, gente autoritária, gente que não quer saber de nada, viu? Que só diz e reclama e não sei mais o quê. É aquela velha situação que a gente às vezes vive, né? Você tem um horário, um dia por mês, você pode ir naquele lugar lá e não adianta, viu? Tem que ser no horário deles. Só que no horário deles eles não vão. E o horário que a gente pode não serve para eles. Isso por que acontece? Porque missa não é prioridade. Quando a gente começa a negociar o horário da missa, segundo o meu horário particular, é porque missa não é prioridade. Aquilo que é prioridade, eu vou a qualquer hora. Se eu não quero morrer e eu estou com um infarto, eu me viro para chegar no hospital a qualquer hora do dia e da noite. Se eu quero ir para uma festa, eu me viro para chegar naquela festa a qualquer hora que ela for programada, mesmo que seja no café da manhã. Viu? A gente chega lá, tá, viu? Então, missa não é prioridade nesse mundo nosso, não é fundamental. Porque se fosse, a atitude e o comportamento seria diferente. Oração não é prioridade. Porque se fosse, a gente faria de tudo para não perder, a gente nunca chegaria atrasado no horário de oração. Viu? A gente nunca chegaria atrasado. A gente faria de tudo para estar presente naquilo lá. Por isso que às vezes a gente pergunta assim, esse povo quer realmente ser cristão? Querem realmente ser católico? Vai chegar um momento, e eu acho que vai ter que chegar, que a Igreja Católica vai ter que vender algumas capelas. Viu? Porque a gente vai mantendo uma estrutura, e não tem gente para aquilo. Você roda mais de 100 quilômetros para celebrar a missa para 2 pessoas e uma chega atrasada com cara feia. Viu? Você vai lá, não cobra nada. Viu? Você chega, não, esse horário não está bom, mas estava todo mundo numa festa. Viu? Sim, a missa nesse horário não serve, está todo mundo reclamando, mas para ir comer carne assada, tomar cerveja, já chega no café da manhã. Então essas coisas vai revelando para nós uma coisa que a gente vai ter que enfrentar um dia. Até porque a estrutura de igreja, a estrutura de formação de sacramento, ela não atende todo mundo. Como é que você vai pedir catequese para quem mora na região rural, que mal consegue ir para a escola? E para ir para a escola precisa da estrutura do município de transporte para poder ir estudar. Como é que você vai pedir estrutura de matrimônio e casamento para um lugar que as pessoas vivem por aí, distantes, solitárias, nem sempre tem transporte? Então a estrutura de sacramentos da igreja, ela é montada para quem é urbano, mora no centro, tem tempo e tem condução. Viu? A gente não sabe como fazer, como agir para atender esse povo que tem missa uma vez por mês. Como é que a gente faz com batizado? Como é que a gente faz com primeira comunhão? Como é que a gente faz assim? Viu? E é claro, sempre alguém vai dar uma ideia, né? E aí você pergunta, para quem deu a ideia, você faz isso? Não, então tá. Quer dizer, a gente sempre vai ter sugestão e palpite. É aquilo que a gente escutava na Basílica, né? A Basílica de Aparecida, ela é feita com dinheiro do pobre, vaidade dos ricos e palpite dos padres, uma coisa assim. Sei que os padres são os palpiteiros. Cada um tem um palpite sobre como deve ser o mundo, viu? Então a minha prece de hoje, celebrando o dia da Bíblia, encerrando aí, que a gente possa pensar se nós iremos ouvir bem-aventurados ou se nós iremos ouvir ai de vós. Viu? E a igreja vai ter que chegar um dia e vai ter a coragem de fazer isso, de fazer uma revisão da sua estrutura. Porque esse modelo de igreja, essa estrutura de igreja, não corresponde mais, não está servindo mais. Essa exigência de formação, essas exigências de direito canônico que foi montada no mundo europeu, de catecismo da igreja que é montado no mundo europeu, dentro de uma estrutura de gente perfeita, ela não atende esse povo que vive em assentamento. Não atende esse povo que vive em ilhas.
Não atende esse povo que vive jogado, que às vezes não tem nem acesso à educação, à saúde e nem à religião. Por isso que Deus possa abençoar e iluminar todos nós e que a palavra de Deus continue nos iluminando, para que a gente, todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de ouvir Jesus Cristo, a gente possa ouvi-lo e que Ele possa nos orientar. E que se a gente tiver que escutar ai de vós, que a gente se converta rápido, que a gente refaça a vida, que a gente reconstrua, que a gente repense o modo de funcionar e tenhamos um pouco mais de misericórdia com gente abandonada. E não é só pobre financeiro, tem gente que é pobre de tudo, de alma, de consciência, de pensamento, de atitudes. Tem gente que é pobre de tudo, que não tem nada. Às vezes não tem nem noção da própria vida. Não, mas que Deus possa iluminar, abençoar todos nós. Um abraço, até mais.